Graça e paz. Eu sou o pastor Guilherme, pastor da Primeira Igreja Batista em Rafar, e nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Juízes. Nós já vimos no primeiro capítulo de Juízes a razão e o porquê do livro de Juízes do período. Foram brechas, pequenas concessões, obediência parcial. Nós aprendemos que obediência parcial para Deus é desobediência total. Nós já vimos também no capítulo 2 de Juízes o ciclo decadente de falhas, que é, na verdade, o resumo de todo o período de Juízes. Aquele ciclo de pecado, opressão, libertação e pecado novamente é um ciclo vicioso, decadente, que se repete ao longo de todo o livro de Juízes. E agora sim, finalmente, nós vamos prosseguir para a parte em que os nossos grandes heróis finalmente aparecem. E nós vamos começar com o primeiro deles, Otoniel. Então eu queria convidar você a ficar conosco, nos acompanhar até o final desse vídeo e tirarmos lições preciosas para a nossa vida. A amnésia, ela é a perda da memória. Ela pode ser total, pode ser parcial. A amnésia pode ser constante, pode ser episódica, temporária ou permanente. Isso depende das causas e das circunstâncias que elas acontecem. Nós encontramos aqui, nós vamos aprender nesse parágrafo de Juízes sobre a amnésia espiritual. No primeiro versículo, Juízes 3, versículo 7, nós encontramos a seguinte descrição. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois se esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e aos postes sagrados. Nós encontramos aqui que os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Eles fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor, aquilo que era desagradável aos olhos do Senhor. Nós encontramos aqui duas coisas que eles fizeram de desagradáveis aos olhos do Senhor. Em primeiro lugar, eles se esqueceram do Senhor. Em segundo lugar, eles prestaram culto aos Baalins e aos postes sagrados. Em primeiro lugar, eles se esqueceram do Senhor, o seu Deus. Isso não significa que eles simplesmente não conheciam mais intelectualmente do seu Deus, mas significava que eles ignoravam o conhecimento que eles tinham sobre Deus, ou eles deixavam de cuidar dos seus pensamentos a respeito sobre Deus. Eles não eram mais controlados por aquilo que eles sabiam sobre Deus. E aqui está o grande perigo. Você saber de Deus intelectualmente, mas no íntimo do seu coração, essa verdade não se apodera mais de você. Essa verdade sobre Deus não controla mais a sua vida, não sensibiliza mais, não determina as suas ações, as suas reações, os seus pensamentos e tudo mais. E aqui é o grande perigo. Você saber quem Deus é, porque você conhece as Escrituras, mas você negligenciar o seu conhecimento sobre Deus. Você sabe de Deus intelectualmente, mas no seu íntimo, no seu coração, essas verdades de Deus não controlam, não se apoderam mais da sua vida. Então você não vive mais de acordo com aquilo que você conhece sobre Deus. Isso de fato é a amnésia espiritual. Não significa que você se esqueceu de Deus, mas você não é mais controlado por aquilo que você sabe sobre Deus. A segunda coisa que nós vimos aqui, que eles fizeram que era de mal aos olhos do Senhor, é que eles prestaram culto aos Baalins e aos postes sagrados. E o que na verdade nós encontramos aqui, que o prestar culto aos Baalins e aos postes sagrados é uma consequência natural de eles terem se esquecido do Senhor. Quando nós nos esquecemos de Deus, naturalmente a nossa tendência é nos voltarmos para os ídolos do nosso coração e passamos a adorá-los e eles se tornam mais reais para nós. E deixa eu fazer uma pergunta para você refletir. Quantas vezes você já pecou em que você disse eu não sabia que isso era um pecado? Eu costumo dizer que 99,9% das vezes que eu e você pecamos, nós pecamos conscientemente, sabemos que aquilo é pecado, mas nós decidimos ignorar o que nós sabemos sobre Deus. De novo ali a amnésia espiritual. Nós decidimos ignorar isso e nos entregar completamente ao pecado. Essa é a consequência natural.
Quando você se esquece de Deus, quando você ignora Deus, quando você negligencia o seu conhecimento sobre Deus, a tendência natural é você se voltar para os ídolos do seu coração e para uma vida cheia, carregada de pecado. Você se esquece de Deus e você se volta para o pecado, para os prazeres do seu próprio coração. Mas o que nós vemos aqui é boa notícia, que Deus, apesar do que o povo de Israel fez, Deus ele trouxe a restauração para o povo de Israel. E nós vemos aqui como foi que Deus trouxe a restauração para o povo de Israel. Em primeiro lugar, lá no versículo 8, nós lemos o seguinte: acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. O que nós encontramos aqui é que até mesmo quando Deus castiga o seu povo, Deus age com bondade, Deus age com misericórdia. Na verdade, se Deus não tivesse causado sofrimento físico ou uma dificuldade, se os israelitas não estivessem passando por esse aperto, dificilmente eles teriam notado a sua situação moral em que eles se encontravam. Dessa forma, Deus ele usa o sofrimento como uma espécie de um despertador, né, para a realidade espiritual do povo de Israel. É como se o sofrimento físico despertasse o povo de Israel para a sua realidade espiritual, sua realidade moral. E é debaixo da opressão física que os israelitas fazem a única coisa que realmente contribuiu para a sua própria libertação: clamar ao Senhor. Eles se arrependeram dos seus maus caminhos. E o arrependimento, de fato, é vital para a renovação e para a nossa restauração e libertação. Em segundo lugar, Deus envia também um libertador. No versículo 9, nós lemos: mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes enviou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. Então Deus traz o sofrimento, debaixo do sofrimento eles clamam ao Senhor, então Deus agora envia um libertador, e nós sabemos quem ele é. O nome dele é Otoniel, o irmão mais novo de Caleb. Aquele Caleb que foi um dos 12 espias que foi permitido, juntamente com Josué, entrar na terra prometida. Esse é o nosso primeiro juiz, esse é o primeiro libertador, e ele é a resposta de Deus ao clamor de socorro, né, do povo de Israel. E em terceiro lugar, Deus envia então o Espírito Santo. Versículo 10 nós lemos: o Espírito do Senhor veio sobre ele, sobre Otoniel, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. Então, o povo é oprimido, Deus, então, eles clamam ao Senhor, Deus envia um libertador, Otoniel, e ele envia também, junto com Otoniel, ele envia o seu espírito sobre Otoniel, de modo que agora Otoniel ele é capacitado para liderar o povo de Israel na batalha contra Cuxã-Risataim. E como resultado dos atos salvadores de Deus, o que acontece é a restauração. No versículo 10, o texto diz que o Senhor entregou Cuxã-Risataim nas mãos de Otoniel. É interessante notar que lá no versículo 8, nós vemos a descrição de que o Senhor entrega Israel nas mãos de Cuxã-Risataim, para que Cuxã-Risataim oprimisse Israel e despertasse a realidade espiritual do povo de Israel. Mas agora, debaixo do libertador, de juiz e do Espírito Santo, o Senhor entrega Cuxã-Risataim nas mãos de Otoniel, e Otoniel pôde prevalecer contra ele e vencer na batalha. O resultado é a restauração. E no versículo 11, nós lemos que a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. A paz é a alegria de você servir a Deus, em vez de sofrer na escravidão aos falsos deuses. E a paz dela só de fato acontece por meio dos atos salvadores de Deus. A terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. As coisas foram muito bem até a morte de Otoniel. Otoniel ele foi um bom juiz, a paz que eles desfrutaram foi verdadeira, foi real, mas essa paz não durou para sempre. E isso porque Otoniel não dura para sempre.
para que haja uma verdadeira restauração, a paz ela precisa ser, e a paz ser permanente, nós precisamos de um libertador imortal. E de fato, nós temos esse libertador, nós sabemos o nome dele, é Jesus Cristo. Lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18, nós temos essa seguinte descrição a respeito de Jesus, o nosso libertador. Eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora vivo para todo sempre. Que bom a gente poder contar com o nosso verdadeiro libertador, Jesus Cristo. Onde nós podemos agora desfrutar, uma vez libertos por Ele, nós podemos desfrutar de uma paz real, de uma paz verdadeira e, melhor ainda, uma paz permanente, uma paz eterna, porque o nosso Salvador está vivo. Ele esteve morto, mas agora Ele vive para todo sempre. E com isso, a sua libertação é eterna, a sua libertação é permanente, a sua libertação é duradoura. E isso tudo é fruto dos atos salvadores de Deus. É Deus quem envia o libertador, Jesus Cristo, para morrer numa cruz, para nos libertar dos nossos próprios pecados. Amém? Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a se inscrever agora nesse canal, compartilhar esse vídeo, outros, com seus amigos, conhecidos. E no nosso canal também ali, PIB Rafar, você pode encontrar outros vídeos, outros estudos, outras meditações a respeito da palavra de Deus. Amém? Um grande abraço e fiquem todos com Deus.